Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Esse programa aqui, como quem acompanha já nesses últimos tempos, desde a eleição, é uma parceria entre a Carta Capital, a TV GGN, do Luiz Nassif, e o Fora da Política Não Há Salvação, do cientista político Cláudio Couto. Então, quem está nos acompanhando, quem está gostando do programa, por favor, compartilhem, convidem uns amigos, vamos fazer com que esse programa aqui ganhe mais audiência, porque, além de tudo, é o melhor programa, Cláudio Couto e Nassif, para se assistir nesse horário fora os jogos da Copa. Aliás, estão até melhores que os jogos da Copa, porque eu estava comentando aqui que o Nassif, que eu só vi jogo ruim, mas Nassif e Cláudio Couto. Rapidamente, o que vocês estão achando dessa Copa até agora? Olha, eu achei a zebra, né, da teocracia islâmica salafita contra os irmãos aqui do lado, os argentinos, uma zebra interessante do ponto de vista de futebol, embora não sob outros aspectos, né? A gente podia torcer aqui para os nossos irmãos, mas, enfim, futebol tem dessas coisas interessantes, às vezes, que acontecem, resultados inesperados. Mas a primeira rodada é sempre cheia de jogos estranhos, né? Porque são sempre jogos de times mais bem ranqueados, com times mais embaixo no ranking. E aí acaba gerando mesmo jogos, às vezes, muito desequilibrados. Não foi, claro, o caso desse jogo de hoje contra a Argentina, mas foi, por exemplo, da Inglaterra contra o Irã, acho que foi também o jogo da estreia, né, do Equador contra o Catar, ou seja, resultados muito díspares, né, esses aí, e desempenhos muito díspares. No caso do jogo do Equador, parecia que eles estavam treinando, né, parecia que eles estavam num jogo treino mais do que propriamente num jogo de Copa do Mundo. Mas eu acho que a partir da segunda rodada, a tendência é melhorar um pouco a qualidade dos espetáculos aí que a gente vai ver, eles se tornem mais propriamente espetáculos de futebol. É claro que na próxima fase aí sim que a coisa começa a ficar realmente mais interessante, né? Você está animado, Nassif? Eu admito que eu não vi nenhum jogo até agora. A Copa passada eu assisti na Argentina, que eu tinha me casado, fui lá para a Argentina e assisti lá os argentinos torcendo contra os brasileiros, né? Mas essa não deu tempo ainda de ver nada ainda, viu? Não, mas você não perdeu nada, não. Ontem eu assisti Estados Unidos e País de Gales, eu diria para você, estava assim no nível do Campeonato Mineiro. Imagina Uberlândia contra o Democrata de Governador Valadares. Estava assim, né? Assim, ruim Esse é o demais. campeonato Começou logo com capixaba, né? desse aí. Bem, a gente está acompanhando aqui o desenrolar, não só da transição, quanto também desses movimentos aí bolsonaristas persistentes na porta dos quartéis. E a gente tem, nesse momento, um impasse até agora. O governo de transição até agora não definiu o grupo de trabalho da defesa, nem de inteligência. Parece ter alguma coisa mal resolvida. Depois a gente vai ver. O Lula passou aqui por Lisboa, eu acompanhei, tive a oportunidade de fazer uma pergunta a ele sobre isso, a gente vai assistir mais tarde. Mas antes, queria falar um pouco desse clima que está no Brasil, porque, primeiro, tem, obviamente, o comando das Forças Armadas está em silêncio, mas você tem ali um recado. Ontem saiu no Estadão que o comando estaria chateado com o ministro Alexandre de Moraes por conta das medidas que ele vai tomando aí contra os manifestantes. A gente teve aí também o comandante lá do Exército em Fortaleza, dizendo para os seus subordinados protegerem os manifestantes bolsonaristas e que a justiça, e principalmente a justiça eleitoral, está errada. E a gente vai tendo pitaco aqui e ali. O Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa do Bolsonaro, falou para o pessoal ter paciência que algo vai acontecer. A gente tem visto que o pessoal tem perdido paciência, já está apelando, inclusive, para extraterrestres, né, pedindo apoio, já que Deus até agora não fez nada. E a gente teve também essa intervenção do Augusto Nardes. Antes da gente entrar no debate aqui, eu queria só que a gente assistisse rapidamente essa intervenção do Augusto Nardes, o ministro do TCU, que, aliás, tirou férias hoje, convenientemente, depois que vazou esse áudio, uma conversa dele com curalistas, e também nessa linha do Braga Neto, esperem, porque algo grandioso vai acontecer. A gente entende que algo grandioso o impedimento da posse do Lula. Mas vamos assistir, depois a gente entra nessa discussão. Cacá? Como eu sou magistrado e julgo muitas coisas do que estão acontecendo
no Brasil, praticamente muita coisa passa pelo Tribunal de Contas da União, somos 9 lá, e a situação é bem complexa, muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar. E nós somos hoje uma sociedade conservadora que não aceita as mudanças que estão sendo impostas. Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo uma semana, 2, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Imprevisíveis, imprevisíveis. Vamos perder? Sim, vamos perder alguma coisa, mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva, apesar de ser o principal conflito que deveremos ter nos próximos dias ou nas próximas horas. Falei longamente com o time do Bolsonaro essa semana. Ele não está bem, está com ferimento na perna, mas tem esperança ainda, né? Tem esperança de poder se recuperar e melhorar a sua situação física e certamente terá condições de enfrentar o que vai acontecer no país. Bem, a gente já está recebendo aqui alguns comentários. O Paulo Roberto Ribas, alguma coisa estão tramando. A Lúcia Peixoto, nunca foi tão sentida a demora para a posse do novo presidente. E a Sheila, preocupante, os loucos estão mais loucos. Nassif, bem, a gente está vendo essa intervenção do Augusto Nardes aí, que está em linha com o que o Braga Neto fala. Eu queria saber primeiro de você, depois do Cláudio Couto, o seguinte: o que que se imagina, o que está aí no ar, o que que se trama, já que me parece que o golpe, ou a intervenção militar, como desejam os apoiadores do Bolsonaro, está muito longe de acontecer, não existe condições nenhuma. Mas quando se continua a se estimular essa dúvida, quando se estimula esse golpismo fica no ar, qual seria a intenção, Nassif? A intenção que eu vejo é o seguinte: primeiro, o coordenador disso tudo é o Braga Neto, não tem a menor dúvida aí, né? Ele não consegue uma massa crítica de militares nos quartéis dando apoio ao golpe. Então, o que eles querem é prolongar, digamos, essas ocupações, criando expectativas positivas, até Marciano entrou no meio aí, para ver se ocorre algum fato trágico ou alguma rebelião que se espalhe por aí, justificando uma operação de garantia de lei e ordem aí, já que não há menor interesse deles, aparentemente, aí, pelo que eu tenho passado com algumas fontes em Brasília lá, de dar um golpe com Bolsonaro, né? A sorte nossa aqui é que o Bolsonaro é aquilo que a gente achava dele, é um medroso. É um medroso. E aí é muito interessante o medo do Bolsonaro, porque mostra que ele sabe que a tentativa de golpe vai ter consequências. Então é isso que segura Braga Neto e segura outros aí, são as consequências que virão se o golpe não der certo. Nós já tivemos casos na Bolívia, na própria Venezuela, aí que deram o golpe, não deu certo, os caras se estreparam, né? Então o que eles fazem é pegar as coitadas aí da velhinhas, crianças e tudo, e fazer como massa de manobra, né? Massa de manobra aí, você vê que a cada dia que passa, a piração aumenta mais. Ou seja, eles estão turbinando aí os WhatsApps aí para aumentar a radicalização. E a minha ideia é que eles estão querendo entrar num crescendo até o final do mês. Tem uma reunião que me falaram dia 29 agora, aí, de militares selecionados, aí não sei, como também é muito boato no ar, mas para mim é isso aí. Eles não têm coragem de assumir o golpe, porque sabem que tem. É aquele negócio, né? Você, quando atua com uma corporação por trás, é uma coisa. Quando você atua sabendo que vai ter uma cobrança individual depois, é outra. E ele sabe que o negócio do Lula é segurar a peteca até a virada de governo, promover as promoções aí das Forças Armadas para afastar a cúpula golpista, sempre lembrando que tem pessoal sério aí. É só pegar aquele alto comando que não concordou com o golpe de 7 de setembro do Bolsonaro, para ver que tem pessoal sério. Agora, o que ele colocou no lugar é um pessoal que passa, né? Que passa. Então, eu vejo isso. É massa de manobra de velhas e crianças aí. E um ponto relevante, que agora começaram atentados aí, caminhões queimados e tudo.
Um ponto relevante, até coloquei no Twitter ontem, é que tem um jurista que tem que começar a discutir o papel da comunicação social no acirramento dessas manifestações. Você começa aí manifestando, daí você começa tirando pedra, daí chega um momento que você põe fogo em caminhão ou mata pessoas. Tem um padre aí que está sendo, estão colocando que pode ter sido morto aí por bolsonaristas. Atrás disso aí você tem um movimento de comunicação social, rádios e comentaristas e influencers que estão influenciando. Então, eles vão ter que responder. Eu acho que os juristas vão ter que ver maneiras de responsabilizar sem, obviamente, afetar o direito à opinião aí, porque os culpados são eles. Põe os velhinhos, velhinhas e crianças na frente lá e põe fogo aqui no paiol. Né? Agora, ô Cláudio Couto, por que você acha que tá tão difícil para a equipe de transição montar e apresentar os nomes que vão cuidar do grupo de trabalho da defesa? Você acha que tem algum problema? Isso é sinal de que esse diálogo com as Forças Armadas está mais difícil do que se imaginava? Eu acredito que sim, acho que essa é uma das razões, mas eu não sei se é a única razão, né? Acho que certamente é uma área de diálogo mais complicada. A gente viu que o general Paulo Sérgio, né, o ministro da Defesa, ele teve um alinhamento orgânico, a gente pode assim colocar, com o próprio bolsonarismo, né? Virou ali um artífice de boa parte das ações do Bolsonaro no sentido de questionar o processo eleitoral, de questionar a lisura da justiça eleitoral, de questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas, só para a gente mencionar um caso. Né? E tem visto também essa posição de muita leniência por parte das Forças Armadas em relação a esses manifestantes que estão ali ocupando um espaço que é uma área de segurança nacional. Ou seja, eles, a rigor, nem poderiam estar se manifestando ali junto aos muros dos quartéis. Né? Eles deveriam ser retirados daquele lugar, mas a gente vê uma postura exatamente contrária. Né? O caso que você mencionou agora há pouco, do comandante lá em Fortaleza, que faz um discurso para os seus subordinados, dizendo que as pessoas que estão ali têm que ser bem tratadas, né? Que elas estão, na realidade, se manifestando pacificamente. Como é que alguém pode se manifestar pacificamente pedindo o cometimento de um crime? Veja, não é nem a descriminalização de alguma coisa, porque volta e meia surge alguém aí querendo fazer uma analogia, por exemplo, com a Marcha da Maconha. Não, a Marcha da Maconha está pedindo não que se cometam crimes, mas que se deixe de ser um crime aquilo que hoje é criminalizado, que é completamente diferente. Esse pessoal que está na frente de quartel, né, tá, né, fazendo o Muro das Lamentações, dando tapa em portão, né, cantando o hino para o pneu, esse tipo de coisa, essas pessoas, na realidade, estão pedindo o rompimento da ordem política. Estão pedindo que, na verdade, se cometa um crime contra o Estado democrático de direito. Então, dizer que elas são manifestantes pacíficos, não interessa o conteúdo do seu pleito, isso é errado. Elas estão, na verdade, solicitando que as Forças Armadas lesem a Constituição. É simples assim, não se trata de outra coisa. E ainda pior, né? Quando esse comandante diz que não interessa o que venha de outro poder, que ele vai proteger essas pessoas, ele está, na realidade, cometendo um ato de desobediência. Ainda que ele sinalize que o cometerá caso venha, porque até onde eu sei, não chegou ainda a ordem do ministro Alexandre de Moraes, no caso, que é sempre o alvo preferido aí dos bolsonaristas, não veio nenhuma demanda dele para que se desocupassem esses espaços. E acho até que ele está sendo cauteloso com relação a isso, né? Está agindo estrategicamente. Né? Porque se faz isso, cria exatamente um cenário que é o cenário que esses cidadãos aí desejam. Né? Eles desejam justamente se vitimizar, produzir uma situação de tumulto. Todos eles podem responder por essa irresponsabilidade depois do processo. Ou seja, todos eles vão ser aí identificados, vão ser devidamente responsabilizados, não precisa criar pampeiro agora. Né? Isso, na verdade, só alimentaria, né, a expectativa que eles têm de se vitimizar e de produzir esse tipo de desordem. Então, acho que, desse ponto de vista, o Alexandre de Moraes está agindo de forma bastante prudente, bastante adequada. Agora, tem a conivência, e mais do que a conivência, a participação ativa de altas autoridades do Estado. A gente viu aí, agora há pouco, esses áudios do Augusto Nardes, né, que são áudios surreais, né, vindos de um ministro do Tribunal de Contas da União, né, alguém que tem que responder por esses atos, mas já mostrou que, na realidade, é também medroso, assim como o Bolsonaro, porque não bancou aquilo que fez, quando percebeu que o problema vinha, resolveu tirar o time de campo, resolveu se esconder, disse que o que falou não foi bem aquilo que está nos áudios, né? Até tem um colega lá da FGV
professor Marco Antônio Teixeira, que lembrou daquela música A Semente, né, do Bezerra da Silva, né? Que o cara fala: olha, nasceu esse mato aqui, mas eu não sei de onde veio, tenho nada a ver com isso. Parece o Nardes mesmo, né? Ou seja, que na verdade falou tudo que falou e falou: olha, não sei porque estão interpretando isso que eu disse do jeito que eu disse. Né? É isso que ele tá fazendo. Ou seja, é além de tudo uma covardia, mas não é só ele, é o próprio Braga Neto, né? É o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, que agora vem de novo com esse questionamento ridículo das urnas, alegando aí problema de numeração, um negócio que não tem a menor sustentação, que não tem pé nem cabeça, né? E vão insuflando essas pessoas, e só que interessante que nelas também está batendo o desespero, né? Porque não estão tendo uma resposta mais clara por parte das Forças Armadas, não estão tendo uma resposta mais clara por parte do próprio presidente da República, que permanece num silêncio sepulcral, e aí são os lunáticos apelando aos marcianos, né? Daí aquele episódio lá surreal do pessoal em Porto Alegre tentando fazer sinal de SOS com o celular, né? E tinha até cidadão apontando o celular no sentido errado, da própria cabeça, que não ia funcionar. Olha, se não fosse trágico, seria completamente cômico, né? O Monty Python não teria uma ideia melhor do que essa para fazer um sketch do que o que esses caras produziram em Porto Alegre. Não, mas diga, quando a gente pega o receio do Nardi, o receio do Bolsonaro e o receio do Braga Neto de ser mais explícito, isso é a parte mais reveladora, né? Mostra que eles não têm uma massa crítica aí para garantir o golpismo deles, né? O Thiago Ayama, por exemplo, essa declaração do Braga Neto, para mim, não quer dizer nada de concreto. Se fossem dar um golpe, acho que ele seria anunciado com antecedência. O Jaime Filho pergunta se tem como tirar o Procurador-Geral da República antes da posse. O Congresso em si poderia uma ação de impeachment, mas seria muito complicado. Eu acho que não vai acontecer. É um dos pontos que eu acho que o Lula não vai mexer. A impressão que eu tenho, Nassif e Cláudio Couto, é que, não é impressão, um pouco de informação também, é que realmente ainda não existe um nome para ocupar esse cargo na defesa. Os nomes que foram pensados recusaram por motivos diversos, ou porque já se acham velhos demais, estão em outra, ou porque não tem consenso. É difícil achar um nome ali que agrade de um lado. Os militares querem o quê? Um salvo-conduto, alguém que vai protegê-los no governo Lula e que vai encher a paciência do Lula, vai ajudá-los a encher a paciência do governo Lula. E do outro lado, o PT, que é um nome que também garanta um certo equilíbrio das Forças Armadas, mas que seja de confiança do presidente. E até agora esse nome não apareceu. Essa é a grande dificuldade, inclusive para montar esse grupo de trabalho da transição. Não que você tenha ali na transição grandes mudanças na estrutura da defesa, como você vai precisar fazer em outras áreas, né? Dado o desmonte. Mas você precisa achar e sinalizar quem serão esses nomes. Esse é o momento mais difícil. Nesta passagem pelo Lula aqui em Lisboa, eu tive lá, acompanhei, e ele falou sobre isso. Ele disse que na hora certa ele vai indicar tudo, ele está de volta, vai cuidar disso pessoalmente, vai indicar os nomes, vai indicar o comandante do Exército, da Aeronáutica e da Marinha no momento certo. Mas o fato é que eles ainda não estão sondando vários nomes, mas ainda não encontraram quem poderá suprir essa demanda. Outra coisa, os militares também querem que essa transição, a saída deles do governo Bolsonaro, não seja menos abrupta do que desejaria o PT. Eles querem fazer uma transição, vamos dizer assim, digo, nos cargos né, os cargos de confiança. Não querem largar a mamata tão rapidamente. Tão rapidamente. A mamata tem que ser lenta, porque senão pode causar algum, vamos dizer assim, o desmame. Uma desmamatação lenta, gradual e segura. É isso. Agora, a gente lembra no começo do governo Bolsonaro, aqui a escolha aqui do comandante de São Paulo, como você teve todo um acompanhamento aí, e quando veio a informação de que era um legalista ali, foi um alívio também. Ou seja, a grande arma do governo Lula vai se encontrar um alto comando legalista que faça essa limpeza da forma convencional, né? Promovendo aqueles que são legalistas e mandando para a reserva aí os golpistas, né? Mas agora é gozado, né? Os candidatos que se apresentaram. Outro dia apresentaram o Aldo Rebelo. O maior orgulho do Aldo é ter sido elogiado pelo general Vilas Boas, né? Quinta coluna fantástico aí, né? Falam em Jobim. O Jobim, cá para nós, o Jobim é o sujeito da lei da anistia, daquele pacto lá que impediu a justiça de transição.
Um outro caso relevante, o próprio tem um subprocurador do Ministério Público que está tentando há anos aí a revisão da lei da anistia, está com Dias Toffoli. E o Toffoli deu aquela declaração vergonhosa lá naquele evento no Regabof, lá do João Dória, né? Uma Sim, declaração, sim. uma declaração vergonhosa, né? De que não podemos fazer que nem a Argentina. A Argentina rachou ao meio. Gente, a Argentina rachou ao meio desde os tempos do Perón, mas não se ouviu Claro. falar mais de intervenção militar lá. Não, não E se teve uma pode. Guerra das Malvinas, né? Os Teve a militares Guerra das Malvinas. saíram por baixo na Guerra É, das Malvinas, e aí não tiveram muita escolha, né? Não, então, Não tinha o poder de pressão que tinham os não, militares aqui. e lembrando, hoje, no jogo, ao entrar em campo, a Argentina estava carregando uma faixa, porque hoje é também um dia na Argentina da memória pela justiça, né? Então, parte da sociedade. Eu não acho que a Argentina está. A Argentina tem uma parte rachada, mas ninguém, como disse o Nassif, ousa falar de novo intervenção militar em volta dos Sim. militares. Mesmo a direita não fala com essa ênfase. E nós temos esse exemplo do time de futebol da Argentina e não o nosso, né? Onde você tem vários apoiadores ali da intervenção militar. Ele já tinha dado essa declaração, vou lembrar, Nassif, que alguns anos atrás, o Toffoli chamou a ditadura o golpe de 64 Movimento. de movimento. colocou um Exato. general para assessorá-lo. O que obriga é uma revisão daquele Twitter do Vilas Boas. Aquele Twitter não foi para mandar uma dica para o Supremo, que já tinha um general ligado a ele lá, que era o assessor direto do Toffoli. Aquilo foi para um sinal para um alinhamento das Forças Armadas ali, né? Agora, o Toffoli, vou te falar, viu? O pessoal fala muito do Cássio, do Conká, mas para mim o Toffoli e Fux são insuperáveis, né? Toffoli, O Sala 3, que nos acompanha, ele pergunta se não bastaria ter um militar mais jovem como chefe do Estado-Maior para promover essa limpeza aí dos oficiais mais antigos. E o Jaime Filho aqui lembra, a Maria diz, anistia não, Bolsonaro na prisão. Você acha que é isso? Quer dizer, a gente teve o exemplo recente da Colômbia, que obviamente são outras circunstâncias, um país também é dividido pela guerra civil, pelos paramilitares. O Petro fez lá uma limpeza geral. Não parece ser a condição que teremos aqui, né, Cláudio Couto e Nassif? O que vocês acham que é a expectativa em relação à postura do governo Lula, em relação a essas indicações para as Forças Armadas, para os comandos, e se vocês acham que as Forças Armadas realmente serão um problema contínuo para o governo Lula? Olha, acho que tem que fazer primeiro um mapeamento, né, de quem são aqueles que ocupam posições no alto comando. Tem uma tradição que, enfim, costuma ser respeitada, mas ela não é uma camisa de força, que é a sempre do militar mais velho ali na carreira, né, ser aquele que ocupa a posição de chefia. Né? Precisa ver se o presidente Lula, ao assumir, ao fazer essas indicações, vai seguir também esse critério. Essa de indicar um mais novo poderia, teoricamente, ser uma forma de arejamento. Precisa ver se o mais novo é melhor do que alguns dos mais velhos que estão ali, porque não há nenhuma garantia de que isso seja assim, né? De que militares de uma geração um pouco mais recente, formados mais recentemente, que eles têm uma leitura muito diferente dessa ala mais podre das Forças Armadas alinhada em torno do presidente Bolsonaro. Nada garante isso, né? E aí é por isso que eu acho que tem que fazer esse mapeamento com cuidado, tem que olhar quem são aqueles que são realmente militares legalistas. A gente teve recentemente um caso interessante do general Pujol, né, que era um general que, pelo jeito, se guiava pelo profissionalismo que é exigido de um militar. Não é o caso de quem lhe sucedeu, né? O general Paulo Sérgio, não é o caso do comandante da Aeronáutica, menos ainda ele, né? O mesmo do comandante da Marinha, que não são figuras exatamente com esse tipo de ordem de preocupação. Não à toa, o Bolsonaro fez questão de substituir os anteriores e colocar esses, né, em seus lugares. Então, eu acho que sem esse mapeamento a coisa fica muito difícil. E acho realmente que você tem toda a razão quando fala que talvez a dificuldade de pensar num nome para o Ministério da Defesa seja um dos problemas que leva a esse adiamento, né? Não sei se é só dificuldade do nome, mas talvez seja dificuldade de estabelecer uma interlocução que permita encontrar um nome, né? Tem esses aí que já são
figurinhas carimbadas, alguns claramente descartados, inclusive um deles, para a tristeza do Nassif, já descartado, é o Aldo Rebelo, né, que É, pelo jeito não vai ser conduzido ao Ministério da Defesa, embora tenha tido seu nome cogitado. Eu não ficaria completamente surpreso, não sei o que vocês acham, se um nome como o do Mercadante aparecesse aí. Lembrando que o Mercadante é alguém que vem de família militar, né? Ele é filho de um general, né? E o quanto isso pode ser um fator, eventualmente, de extensionamento. O problema é que a gente sabe que o Mercadante não é um indivíduo lá muito organizado, né? Um cara que comete umas certas atrapalhadas, e essa é uma área delicada, né, para alguém afeito a atrapalhadas. Mas do ponto de vista, talvez, dessa capacidade de interlocução, não sei se ele é um nome tão ruim, e mais, né? É alguém com todos os seus problemas, certamente é uma figura leal ao Lula. Ele pode ser atrapalhado, mas ele não é uma figura desleal. Talvez seria alguém que contasse com essa confiança e contasse com a própria confiança do partido. Então, começaria a cogitar esse nome como um nome possível dentro desse xadrez, lembrando, claro, que também que é um governo que, tudo indica, será um governo de frente amplo, né? E aí o PT não vai ter o predomínio dentro desse gabinete que teve, por exemplo, no primeiro governo Lula, ou mesmo no segundo governo Lula, né? Há espaços que vão ter que ser ocupados por aliados, dadas as características do momento e as características do que foi a aliança eleitoral, do que foi inclusive a aliança do segundo turno, né? De tudo aquilo que está se desenhando no processo de transição, o próprio Alckmin no papel que está desempenhando, não só de vice, mas de líder aí do processo de transição. Acho bom olhar com atenção para isso também, mas eu não descartaria o nome do Mercadante como nome possível. Outro nome que também foi recusado é o Júlio, né? Nassif. É, não, vem mas cá, aí por causa eu dos ia falar vínculos, do inclusive Júnior com o também. Echegoyen, né? Eu preciso falar do Júnior também, porque esses civis que o Temer colocou no Ministério da Defesa eram já parlamentares sem expressão política de partidos pequenos, cada qual querendo que viram um espaço de manobra, no caso do Aldo, junto aos ruralistas e junto aos militares. Então, o Aldo, claramente, no governo Dilma, fez o jogo dos militares e dos ruralistas. Vergonhosamente, eu diria. A gente está falando em Copa do Mundo aqui, ele boicotou, foi a primeira grande batalha de comunicação sobre a organização da Copa do Mundo, ele na condição de ministro dos esportes, ele boicotou. Depois você teve o caso do meio ambiente, que em vez de ele estabelecer uma pacificação entre os ambientalistas e os ruralistas, ele fez um jogo de radicalização que deixou a Dilma aí rompida com os ambientalistas, né? E o Jungmann, a mesma coisa. O Jungmann hoje é sócio do Sérgio Etchegoyen, que tudo indica é o grande mentor, digamos, desse trabalho militar aí, numa empresa de compliance. O que o Sérgio Etchegoyen conhece de compliance? O que eles estão vendendo é influência junto à máquina pública. Então, digamos, quando você pega o Nelson Jobim foi um bom ministro da Defesa, organizou o Plano Nacional de Defesa, que acabou não indo adiante, mas é o cara que negociou em nome do povo brasileiro, sem ter procuração para tal, a lei da anistia, né? Então, digamos, essa escolha vai ser uma escolha relevante aí para a gente. Eu acho que já estão em contato aí com militares legalistas, né? Então, isso aí já ajuda bem aí para ver o Estado Maior, né? Mas essa é uma área delicada, efetivamente, porque o antipetismo no meio militar é maior que no interior de São Paulo, né? É visceral, né? Agora, o Nelson Jobim não será porque não quer, porque, obviamente, com todas essas ressalvas bem colocadas pelo Nassif, o fato é que o Lula gosta dele, tem uma boa relação com ele, os militares gostam dele. Seria, nas circunstâncias, um nome que conseguiria fazer essa mediação, mas Acomodatício. ele se acha velho e tem outros planos, está ganhando dinheiro aí. Está presidindo o BTG, está blindando o BTG, que É vai ter um isso. trabalho. Mas ele foi muito leal com o Lula naquele episódio que a Globo tentou transformar em escândalo da conversa do Lula com o Gilmar Mendes e ele, né? Ele teve um comportamento. Sim. Foi muito correto ali neste ponto. Agora, você citou um ponto importante, Nassi, que eu pergunto ao Cláudio Couto. Quer dizer, o Lula sempre ressalta isso, que quando ele chegou lá, as Forças Armadas não tinham dinheiro nem para pagar o almoço dos soldados. E ele fez um investimento, e a gente lembra esse período, foi realmente muito investimento, submarino nuclear, modernização dos equipamentos, melhora dos salários das tropas.
e queria saber por que que este antipetismo parece ter se aprofundado nesse período, que foi o período de maior bonança que os militares tiveram do ponto de vista legal, né? Não vamos falar aqui das benesses que o Bolsonaro deu, mas aí já foi em outra categoria, né? Aí é a mamata. Tirando a mamata dos anos Bolsonaro, esse foi o período de mais benesses. E por que ficou esse ranço tão grande, Cláudio Couto? Sérgio, Depois nasci. Sérgio, Diga, diga. eu estava vendo meus arquivos aqui, eu tenho 3 comendas militares. Uma da aeronáutica, do setor de tecnologia da aeronáutica, outra do setor de tecnologia do Instituto Militar de Engenharia e o da Marinha. Que eu guardo com muito orgulho aqui, porque eu acompanhei o trabalho que eles faziam nesses institutos, os cientistas e tudo, um trabalho mas muito interessante. Chegamos a montar até seminário para discutir como que poderia, como o Almirante Alain Arthur, que era um dos campeões aí do enriquecimento de urânio, para ver como que podia juntar os 3 institutos, ganhar sinergia e tudo. Acontece que esse pessoal foi para terceiro plano. Como em toda burocracia, quem ganha espaço é o pessoal do Forte Apache lá. Aquele pessoal que comanda batalhões para enfrentar paraguaios, para enfrentar argentinos, para enfrentar a invasão submarina, para enfrentar marciano. Esse que é o problema. Marciano Então, é melhor não, porque eles podem ser aliados agora, hein? Hã? Marciano é melhor não, eles podem se tornar aliados. Nem tudo eles são verdes, né? Então tá ali, tá em casa. Então você tem gente séria no. Gente, você pega o Exército, aí o Exército ele é um componente fundamental do Estado brasileiro. Foi quando acabam os coronéis aí regionais, cria o Exército unifica o poder em torno da União, tem um papel relevante na industrialização do Brasil nos anos 30, até como competição com a Argentina. Mais à frente, mas você vê, né? Mais à frente você tem o Álvaro Alberto, que é o que traz. O Álvaro Alberto tem um documento fantástico, eu nem sei para quem que eu entrego, porque eu levantei nos arquivos do Walter Moreira Salles. O Álvaro Alberto chegou a contratar um sujeito que participou de Los Alamos, daquela bomba atômica americana em Los Alamos, que fez um mapeamento de todos os institutos de pesquisa brasileiros existentes para poder dominar o ciclo nuclear. Mas ele foi acusado de corrupção pelo Juarez Távora. Daí você pega o almirante Otton aí, que conseguiu um feito extraordinário de criar as ultracentrífugas aí, colocando o Brasil no mapa do enriquecimento de urânio, acusado de corrupção pela Lava Jato, num dos episódios mais vergonhosos que eu vi até hoje. Porque a Lava Jato sai daqui, comandada pelo Janot, ela sai para ir para os Estados Unidos. E um comentarista nosso escreveu, falou, que história que é essa? Pô? A Petrobras está ameaçada, tem que ir à AGU para defender a Petrobras. Né? Daí eu mandei um e-mail lá para um dos caras de Brasília, da Lava Jato, que eu confiava. Ele falou, não, é só uma aproximação. Eles voltam, um mês depois prendem o almirante Otton. Daí eu vou mapear o trabalho, o roteiro do Janot nos Estados Unidos. Ele vai até o Departamento de Justiça e é recebido por uma advogada que tinha sido até um ano antes, advogada do maior escritório de advocacia que serve à indústria nuclear americana. Daí eu mandei um e-mail para o cara, falei, vocês foram buscar informação contra o programa nuclear brasileiro, não é nem contra o almirante Otton. Resposta dele, não saímos daqui com essa intenção. Ou seja, confirmando que tinham buscado... Agora, eu vou falar, viu? Esse negócio da geopolítica aqui no Brasil agora está ficando um pouquinho mais nítido aí, mas é muito mal acompanhada. É muito mal acompanhada. Essa influência americana, eu lembro quando a gente começou a mostrar na Lava Jato a influência americana, 3 cientistas políticos que eu respeito até. Isso é teoria conspiratória. Imagina, a CIA conspirando, imagina, é a história da carochinha, né? Mas é impressionante como que a geopolítica ficou uma coisa pouco estudada aqui no Brasil. Não sei, Muniz Bandeira e outros aí, né? Não, o Nassif, nos primeiros depoimentos da Lava Jato, tinha representante do Departamento de Estado acompanhando. Nelma Kodama, o Doleiro, estavam todos lá. Mas Você pega a Ucrânia, o golpe de 2014, tudo igual aqui. Chegou ao cúmulo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a OTAN opinarem sobre a promoção de juízes
Ou seja, foi muito pior que aqui. Então, você ia ter uma promoção de juiz, você tinha que consultar o OTAN e o Departamento de Justiça. Ou seja, é uma coisa escancarada, né? Mas aqui, nossa senhora, pô, aqui com todos esses sinais aí de interferência americana, não, imagina, isso é história da carochinha. Cláudio Couto, vai ser vamos dizer assim, um espinho na garganta do Lula, essas Forças Armadas, até o fim do governo? Olha, eu acho que vão ser sim, né? E só retomando aquela questão do antipetismo, né? Eu acho que, na realidade, esse antipetismo, ele sempre existiu no interior das Forças Armadas, né? Ele era um antipetismo lá, que estava ali durante o governo Lula, a despeito de todos esses benefícios aí para as Forças Armadas como instituição, né? Porque foram benefícios em termos orçamentários, de reequipamento, esse tipo de coisa. Esse antipetismo estava ali latente. Aí vem o governo Dilma, vem a Comissão da Verdade, que a gente sabe que é uma coisa que fustigou os militares. Eles se encheram de brios, né? Se ofenderam, se sentiram desconsiderados naqueles seus pleitos, e aí, consequentemente, produziram esse tipo de ruído que a gente está vendo agora. Mas não creio que seja alguma coisa exatamente que não, digamos que se resolveria só por uma disponibilidade orçamentária, né? Não acho que seria resolvida ali, não tanto é assim que voltou, né? E eu acho que por conta disso vai sendo ainda durante esse período agora da transição e vai ser ainda mais durante o período de governo um espaço difícil, né? De trabalho complicado, de desconforto, um espinho na garganta aí para você usar a expressão que você lembrou, inclusive porque são anos, décadas de formação desses militares com esse tipo de mentalidade, né? Militares que no dia do golpe militar, né, do 1º de abril, mas antecipado por 31 de março, eles estão sempre ali celebrando o golpe de 64, né? E volta e meia aparece algum bolsonarista ou algum indivíduo que, mesmo sem conhecer, tem saudades da ditadura militar, requerendo a volta deles. Até apareceu aqui, olha, na minha timeline, um bolsominion veio pastar aqui, o Sam Frentzen, né? Ele diz o seguinte, que o 142, ele não sabe escrever direito, eu vou tentar traduzir aqui, está dentro da Constituição, então não tem nada a ver, vocês são ridículos, né? E pede que o 142 venha já. Não conseguiu sequer entender o que diz o artigo 142, né? Mas aí ele, coitado, ele não está sozinho. Até o Ives Gandra também parece não entender ou não querer entender, juristas que poderiam, a rigor, pela formação que têm, entender, e que vem com essa interpretação escalafobética de que os militares têm algum papel de poder moderador. Não à toa, uma expressão que apareceu naquela nota recente dos comandantes das 3 armas tentando justificar o injustificável, né? Justificar a posição deles diante aí dos atos golpistas, né? E aí se colocar se arvorar nessa condição de poder moderador. Acho que o Brasil se beneficiaria muito de simplesmente retirar da Constituição esse artigo 142 para evitar leituras obtusas como essa do cidadão aqui, ou mesmo de gente mais letrada do que ele, né? Caso do Ives Gandra. Mas, de qualquer forma, não quer dizer isso que eles estão pensando que diz, né? De simplesmente que os militares podem eventualmente ser chamados se convocados por algum dos poderes constituídos, né? E dentro da própria ordem constitucional, não contra ela, né? É óbvio isso, né? Mas, enfim, volta e meia aparecem uns desses e alguns militares ainda nutrem esse tipo de veleidade. Você ressaltou bem, Cláudio Couto. Eu acho que nem precisaria do Constituinte, bastava tirar esse Tem o texto, artigo né? e resolver. Não, Só tira, suprime, capacidade acaba, de leitura e interpretação de texto que acaba com basta. isso. Lá, Olha, lá do GGN, nasceu rapidinho, aí, vou até fazer um comentário aí da Silvia dos Santos, ela diz, urgente, os argentinos bloqueiam estradas até a FIFA mudar o resultado do jogo contra a Arábia Saudita. É isso, é isso. Teve muito VAR ali, a justiça estava do lado da Argentina, né? Ou não, estava contra. Anulou 3 gols da Argentina, o VAR. O Alexandre de Moraes anulou 3 gols da Argentina. não, mas eu sou casado com uma procuradora que chefiava a comissão dos desaparecidos aí. E ela foi em muitos lugares aí, foi lá para o norte, atrás em Araguaia, foi no interior da Bahia, né? E todo lugar que ia, tinha um militar que fazia o contraponto, que era um militar já da reserva, muito simpático aí, mas todo lugar que ia, eram acompanhados por militares em cada região lá, que mapeavam o que eles estavam fazendo. E eles fizeram lá atrás
Lá atrás, quando foi para identificar os corpos, aí eles fizeram uma prospecção com equipamentos que não identificavam nada, não identificavam nada, né? E toda vez que ela entrava em contato com as Forças Armadas para pedir documentos e tudo, não, tudo foi destruído, porque não existe isso. Na área pública, se um documento é destruído, ele é refeito. Ele é refeito, né? Então você tem essa... Agora, o problema é o fascínio que os militares trazem para governos fracos. Não dá para esquecer que quem trouxe Sérgio Tigoyen e outros aí para o centro do governo Temer foi o Alexandre de Moraes. O Alexandre, que é o meu herói atual aí, o Alexandre ele foi cortar maconha lá no Paraguai. Ele inventou um núcleo terrorista lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, um monte de maluco aí de internet aí para poder justificar uma ampliação aí das parcerias com os Estados Unidos, Forças Armadas, né? Então, digamos, o que tem o pai de tudo isso, para mim, é a minha implicância. Eu sou muito dispersivo, então eu resolvi ter foco. O pai, para mim, de tudo isso, chama Luiz Roberto Barroso. Quando o cara desmonta todo o poder civil, permite a desmoralização da política, tira o Lula da jogada, dizendo que vinha um novo iluminismo por aí, passa a usar o Flávio Rocha como guru. Você vê um nível aqui de ministro do Supremo, rapaz. O Flávio Rocha como guru. Então, essa destruição da política, abre espaço para os aventureiros. É interessante isso aqui, né? Porque abre espaço, você cria um vácuo. Porque você demonizou toda a política. Daí qualquer babaca se acha em condição de ocupar o vácuo. Então, Barroso se compara a Joaquim Nabuco, a Santiago Dantas, a Rui Barbosa. Daí entra o Sérgio Tigoyen lá na BIM para fazer as articulações. Todo mundo vira condutor da pátria, né? E daí você tem que apanhar, tem que vir uma besta quadrada completa, que nem o Bolsonaro, para você entender o mal que você fez destruindo as instituições, inclusive a mídia hoje. Você pega agora aquele canal de centro-esquerda lá chamado Globo News, que está fantástico. Está fantástico. Outro dia eu estava o Beluso lá, estava aquela jurista, minha amiga lá, esposa do Chico lá, Carol Proner. A Carol Proner, estava tá um monte de gente agora. Quer dizer, só comunista. Mas é passageiro, né, Nassif? É passageiro. É passageiro. Precisa lembrar do Toffoli também. Não vou esquecer que nunca, de duas reportagens que saíram no início do governo Bolsonaro, na Veja, onde o Toffoli se apresentava nessa matéria como um grande mediador, ele que estava fazendo a mediação com as Forças Armadas, então estava tudo sob controle. Olha aí, a gente até fala, agora nós temos a proteção do Toffoli, eu vou dormir tranquilo, o Toffoli está zelando pelo Brasil. A passagem do Toffoli pelo Ministério mostra o poder da mídia, né? Ele vai para o Ministério, a Veja solta um dossiê de capa, mostrando uma namorada que ele ia encontrar no Rio de Janeiro, aquelas coisas mais abjetas. O passo seguinte dele foi se abrigar nas asas do Gilmar Mendes. Daí acabou o tiroteio, logo em seguida ele foi entrevistado pela Veja. Quando deu aquele episódio de uma das delações, dizer que forçaram a barra também lá, mas que a OAS tinha feito uma reforma para ele lá, a Veja ajudou a melar a denúncia também, né? Ou seja, nós temos um poder civil aqui, que a gente fala dos militares, mas a gente tem um poder civil aqui que, no fim, um país desse tamanho, dessa dimensão, com essa população, dependendo de uma pessoa. Um juiz, é isso. Bem, eu não quero ser cabotino, não, mas eu, como disse, estive aqui na entrevista coletiva do Lula, ele deixou que eu fizesse uma pergunta, eu fiz essa pergunta justamente sobre os militares, e o Lula deu essa resposta aí que o Cacá vai mostrar para a gente. O Lula, ele, pessoalmente, não me parece assim tão receoso. E você sabe que o Lula também, se pudesse, faria diferente, mas as circunstâncias não permitem. Mas vamos ver o que o Lula falou. Pelo menos não está querendo passar recibo, né? Cacá? Rapidamente. O ministro da Defesa continua tuitando questões sobre o golpe. O ministro Alexandre de Moraes encaminhou um pedido para que ele fosse investigado. Há militares ainda
tuitando, defendendo, ou se não dizendo nada em relação ao que está acontecendo no Brasil, todas essas manifestações, esse crescimento dessas manifestações agressivas, e o senhor até agora não criou o GT de trabalho do Ministério da Defesa. A pergunta é, como é que o senhor está vendo essa posição dos militares e se essa demora em criar o grupo de trabalho da defesa tem a ver com algum tipo de receio do que os militares possam fazer? Primeiro, não tem nenhum receio. E as coisas são criadas de acordo com o tempo necessário para criar. Eu estou voltando para o Brasil amanhã, a partir de segunda-feira, terça-feira, eu vou assumir, a minha tarefa de coordenação geral, vou tentar trabalhar a ideia de começar a montar o governo e vou criar os grupos de transição que falta ser criado. E eu nunca tive problema com nenhum militar durante todos os meus 8 anos de governo. Então, eu não me preocupo com o que está falando o general Braga Neto. Não me preocupo. Me preocupa é que o comando das Forças Armadas está muito tranquilo. O comando das Forças Armadas me conhece e no momento certo eu vou indicar quem será o comandante da Marinha, quem será o comandante da Aeronáutica, quem será o comandante do Exército. Nassif, depois do chilique do mercado, da carta dos economistas tucanos, que foi rebatida por carta de desenvolvimentistas, você acha que esse assunto, orçamento, dinheiro liberado para cumprir os problemas sociais acima do teto, está superado ou também vai ainda render pano para manga? Só rende pano para manga porque a imprensa multiplica. Eu estou lendo um livro do Boaventura Santos, aliás, amanhã eu vou ter o prazer de recebê-lo aqui no jantar, onde ele fala do terror permanente, que é a lógica do mercado ultraliberal. É o terror permanente, né? Desde os anos 70. Se não aumentar os juros, aí vai ter uma explosão da inflação. Eu lembro o Pércio, uma vez, ele criou a taxa de juros de equilíbrio. Então é o seguinte, se a inflação, a taxa de juros de equilíbrio tem que ser 8% acima da inflação, senão as empresas aumentam o preço. Eu até marquei um almoço com ele para explicar, eu falei, eu peço, todo cara que eu conheço assim, é o seguinte, tem mercado, ele aumenta o preço, não tem, ele não aumenta, tem competição, ele segura. Mas você inventou aqui um conjunto de bordões que a cobertura da imprensa é incapaz de questionar. Até outro dia escrevi um artigo mostrando o que eles tinham antes. Foi o maior assalto já cometido contra as contas do Brasil. Foi algo que veio até 2008. Você tinha uma desvalorização cambial, daí começava a entrar dólar. Porque quando eles falam em aumentar juros para reduzir a inflação, a única função aí dos juros é atrair dólar. Com dólar você aprecia o real, apreciando o real, cai o preço dos importados. Que é uma maluquice, porque o câmbio é um dos preços básicos da economia. O câmbio é fundamental para qualquer empresa que venha de fora ou que possa fazer projeções de longo prazo e investir. E eles tornam o câmbio um fator de ajuste para dar ganho para esses caras. Então, o que acontecia? Ia entrando dólar, o cara ia lá fora, pegava dinheiro a 1% ao ano, investia aqui a 15% ao ano, não fazia mais nada, sentava em cima. Daí o câmbio ia apreciando. Daí de R$6 o câmbio caía para 4. Daí dava um aperto nas contas externas. Quando dava um aperto, você tinha aquela corrida, todo mundo saindo do Brasil correndo, daí explodiu uma máquina de desvalorização. Daí eles voltavam e começavam a ganhar tudo de novo. Mas é vergonhoso. Eu lembro na época que eu fiz um gráfico mostrando esse movimento. Daí o pastor pegou o gráfico e colocou no final. Porque no final, o que era? Voltava para o início de novo. A desvalorização cambial. Daí o pastor colocava no final um ajuste fiscal que não tem nada a ver. Gente, nós nunca tivemos uma crise aqui ligada à dívida interna. Todas as crises que nós tivemos desde o acordo de Bretton Woods foram ligadas às contas externas. E o Brasil, inclusive, entrou no acordo de Bretton Woods aí meio torto, aí, porque eles fixaram um valor entre as moedas e demorou um pouco para implementar o acordo. O Brasil teve uma inflação que não repassou para a moeda. Então, ele pega os anos 50, a biografia que eu escrevi do Walter Moreira Salles, ele passa os anos 50 inteiro aí resolvendo a questão de dívida interna para dar espaço para o Getúlio e o Juscelino crescerem. Então, a dívida interna, depois que o Lula juntou, o Lula ia quebrar, o Brasil ia quebrar em 2008. Hein?
Estava caminhando para quebrar com aquele câmbio, aquele jogo de Palocci e tudo, quando vem a crise externa. Vem a crise externa, vem mais um estouro de commodities, o Lula acumula 350 bilhões de dólares de reservas e acaba esse jogo. Então, o que o mercado faz hoje em dia é bicar. Eles bicam como? Eles criam ponto. Você tem um cartel de operadores, aqueles caras mais espertos que atuam de forma sincronizada. Então, e eles criam gatilhos. Se falar o nome do Henrique Meirelles, compre. Se falar o nome do Haddad, venda. Se falar que o novo orçamento vai ser 150 a mais, fique de lado. Se falar que é 180, venda. E eles agitam um curto prazo. E qual que vai ser a saída lá na frente, em algum momento do futuro? Proibir livre fluxo de capitais. O câmbio não pode ficar nas mãos desses especuladores. E acabar com... Você pega hoje a dívida interna brasileira, você tem 1 trilhão da dívida interna que é operação compromissada. Aquela operação que o Banco Central pega, vende o título para o mercado e recompra no dia seguinte para enxugar a liquidez da economia. Então, esse problema da dívida interna não existe. Agora, você pega um cara intelectualmente desonesto, que nem o Edmar Baixa, vai dizer que vai ter perigo de calote. Então, o problema deles não é um pouco orçamento, sim, mas é muito mais coisas aí. É manter esse negócio da... Você pega pega o Amínio está, nossa senhora, está soltando regra para todo lado. Outro dia atacou a Mônica Bolle, atacou os... O Amínio, em 2002, aquele desastre do câmbio em 2002, foi barbeiragem do Amínio e do Luiz Fernando Figueiredo. O que eles fizeram? Eles criaram marcação a mercado. O que é marcação a mercado? Eu compro aqui um título pré-fixado, então a cada dia eu tenho um valor do título que eu coloco na cota do meu fundo. O valor a mercado é o seguinte: se os juros aumentam, cai o valor desse título naquele dia. Se reduz, sobe o valor. Então eles embutiram isso aí no valor da cota. Já criou um burburinho aí. Daí ele lança um pacote que ele queria colocar títulos pré-fixados no mercado. Ele fala o seguinte: para comprar títulos cambiais, vocês têm que adquirir o pré-fixado. O mercado compra aqueles dois e começa a vender o pré-fixado. Vende pré-fixado que não interessava para o mercado. Cai o preço do pré-fixado. Quando cai o preço do pré-fixado, as cotas dos fundos de investimento caem também. Daí você tem um terrorismo implantado aí que o pessoal atribui ao Lula. Não foi Lula, foi barbeiragem do Amínio Fraga e do Luiz Fernando Figueiredo. E hoje ele, nossa senhora, ele fala como um torcedor, né? Esse time fracassado. Mas olha, rapaz, e você não consegue uma renovação do discurso, porque a mídia convencional vai na CNN, você pega do subjornalismo do Boris Casoy, até do jornalismo mais consistente do William Vac, todos repetem a mesma coisa, que é o padrão dona de casa. Se gastar demais, vem a inflação. E todos defendemos os pobres. Nós defendemos os pobres porque se gastar demais com os pobres, vai ter que aumentar os juros e os pobres serão sacrificados. Vão pagar a inflação. O troféu Madre Teresa de Calcutá para ele. Não, do Pro Armínio só está faltando ele se auto-intitular filósofo, que é o próximo passo, né? Desses caras. O Cláudio Couto, olhando esse momento até agora da transição e das equipes de transição, que balanço você faz? Você acha, pensando no conjunto, você acha que está indo bem? Como é que você está vendo? Acho que está indo bem, Sérgio, diante das circunstâncias, né? Afinal de contas, a gente tem um governo do outro lado que não é um governo que tende a facilitar muito a transição. Mas me parece que tudo caminha bem. O único ponto realmente que chama a atenção, né, sobre o aspecto dessa formação tardia, a gente já falou dele aqui hoje, que é o caso da defesa, né? A gente poderia imaginar já você ter alguma coisa formada, fosse outra situação, mas sendo justamente a circunstância desse governo, com as características que tem, com o envolvimento que tem os militares com a política partidária desse governo, fica muito complicado você formar uma equipe de transição nessa área. Agora, em todas as demais, com todos os problemas que porventura haja, né, veja direitos humanos, o desmonte que foi feito, o meio ambiente, a destruição que foi produzida, educação,
também um processo de destruição que foi feito ao longo dos anos, saúde, enfim, todas as áreas, né, basicamente. Mas você, pelo menos, consegue criar algum mecanismo de obtenção de informação, até de interlocução com certos membros do governo. Na defesa, isso fica mais complicado. Eu acho que é sintomático isso, né? Isso mostra uma dificuldade, da qual a gente já falou, e mostra uma peculiaridade desse governo. Embora seja peculiar esse processo de destruição de políticas públicas, de desestruturação da burocracia de governo em vários setores, na defesa, porque a gente está falando justamente do setor que tem as armas, né, do setor responsável por manter as fronteiras protegidas, mas a gente sabe que tem um papel histórico, no caso da política brasileira, de intervencionismo, tudo se torna mais complicado. Mas aí eu diria, é menos problema do novo governo que vai entrar e muito mais as circunstâncias que estão dadas pelo governo que está de saída, né? Agora, fora isso, acho que está tudo funcionando a contento e refletindo, no meu entendimento, o que é exatamente essa situação de um governo de frente ampla, né? Porque a gente não tem, dentro da transição, só petistas. A gente tem gente das várias áreas. Claro que você tem, proporcionalmente, quando você compara a origem partidária daqueles que estão nos vários segmentos da equipe de transição, você tem mais petistas do que outros. Afinal de contas, é o partido do presidente, é o partido mais estruturado, né, dentre os outros que estão aí, né? No caso do Alckmin, ele é um novato dentro do PSB, levou algumas figuras que eram colegas dele, próximos a ele no PSDB, mas não levou o partido inteiro. O próprio PSB é um partido bem menor do que o PT, o MDB é um partido que foi rachado para a disputa presidencial, tinha uma outra candidata, enfim. Acho que até essa distribuição desigual ainda dos diferentes partidos políticos dentro da equipe reflete as características do que foi a eleição e do que tende a ser esse governo daqui para frente. Mas acho que já antecipa que vai ser um governo mais equilibrado do ponto de vista partidário, embora não haja muitas condições dele ser equilibrado agora. Quando é que isso vai se resolver? Quando as negociações desse governo entrante com o Congresso Nacional avançarem. Porque aí, afinal de contas, é aí que você vai definir quem é que tem pedaços do governo ou não, quem é que vai ocupar tais ministérios, como é que vai se dividir esse portfólio ministerial. Mas fora isso, eu acho que está tudo caminhando, né? Então, só chamaria aí como destaque, vamos dizer assim, negativo, pelo contexto, o caso da defesa. Bem, só gostaria, para encerrar, Sérgio, lembrar uma frase clássica aí que marcou aí a análise política, foi a da Dora Kramer. Estava indo tudo muito bem até o Lula aparecer. O senhor presidente da República não poderia aparecer para É um problema. Há uma dificuldade, né? Há uma dificuldade em certos segmentos de aceitar o resultado da eleição também, né? Ou seja, ganhou o Lula com a trajetória que a gente sabe que tem, do partido que a gente sabe qual é, mas o pessoal parece que queria que não tivesse sido ele. Não, eu queria que ele ganhasse, mas quem assumisse era o Alckmin. Tipo assim, ou a Tebet, talvez. Mas, ó, pessoal, eu agradeço quem nos acompanhou aqui. Fiquem atentos, a gente vai estar aqui atento na CIF, no GGN, a gente aqui na Carta Capital, o Cláudio Couto lá no Fora da Polícia na Salvação, com qualquer novidade, inclusive se os marcianos, por exemplo, atenderem aos pedidos de socorro e invadirem o Brasil, a gente vai noticiar aqui, tentar noticiar para vocês, mas a gente pede apoio para os lunáticos. Não, os lunáticos são os que estão pedindo o apoio aos marcianos. O problema é que os marcianos, isso eles não prestaram atenção ainda. Vem do planeta vermelho, né? Tem isso. Não, mas eles são verdes, mas eles são, pode ser mesmo assim. Mas depois que descobriram que vai ter uma transmutação lá e o espírito do Bolsonaro vai assumir o corpo do Lula, eu acho que está tudo resolvido. Também tem isso. Mas o melhor foi aquele sujeito que falou: precisamos fechar o FGTS e demitiu o Alexandre Moraes para o Luiz Pazete. Esse aí é isso. Vamos acabar com o FGTS. Bem, aliás, se alguém tem FGTS aí, é melhor sacar logo, porque pode ser que acabe. Bem, até a próxima. E Nassif e Cláudio Couto, abraços. Um abraço, Sérgio. Um abraço, Nassif. Um abraço para todo mundo. Um abraço, Couto. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.